Bem-vindas a mais uma formação. Então, hoje vai ser sobre os segredos do atendimento ao cliente. Sabes que para mim é muito importante fazer atenção ao teu customer care. Então, hoje vamos aqui falar daquelas pequenas bases que te vão ajudar no teu salão para ver se realmente estás a fazer o necessário ou não. No fim desta formação, vais ter uma checklist e com essa checklist vais poder ver se realmente estás a fazer aquilo que deves ou quais são aquelas coisas a melhorar. O que eu te vou pedir é que também, no final desta formação aqui, tu pegues numa caneta, pegues num papel e anotas aquilo tudo que tu pensas que deves melhorar e anotar lá também aqueles passos que tu vais precisar dar para atingires o teu objetivo. Porque isso é sempre importante, saber o que é que deves melhorar e, claro, também meteres lá o teu objetivo, os teus passos, enfim, teres aquela claridade nos teus pensamentos para poderes avançar. Então, nós sabemos que a satisfação do cliente tornou-se mesmo um dos principais desafios para os profissionais. Quer sejas cabeleireiro ou não, se tens uma empresa, sabes perfeitamente do que eu estou aqui a falar. E a fim de manteres também uma base de clientes cada vez mais volátil, sabemos que a concorrência é muita e os clientes só os podes reter se fizeres o que deves. Porque se não fizeres aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas coisas, os clientes voam de um lado para o outro. Para eles não há nenhum problema, o problema é depois para ti. E então é necessário tu satisfazeres cada uma das suas necessidades, mas também e sobretudo tens que os conseguir fazer voltar sempre, sempre, sempre para ti. O que é finalmente o serviço ao cliente? Durante muitos anos, até mesmo se calhar agora, o serviço ao cliente rimava apenas com a recepção física na tua loja, no teu salão, às chamadas também telefónicas, aos correios, enfim, isso tudo. E hoje, com o advento mesmo da tecnologia digital, há um grande número de empresas, artesãos e não artesãos, que estão a repensar essa estratégia. E é muito bem, porque hoje, se ainda só estás a pensar nisso hoje, já é tarde. Já era ontem que tinhas de pensar na tua estratégia digital, mas vamos ainda conseguir fazer algo para ti, não te preocupes. Tu vais ter de repensar isso tudo. Vais ver que já, já há muito tempo, já há demasiado tempo que isso tudo, que o atendimento ao cliente foi relegado para o segundo plano. Então hoje tu tens de saber uma coisa, é que o atendimento ao cliente, o serviço ao cliente é o coração da tua empresa, do teu salão. Não te esqueças disso. Se compreenderes isso, tu vais conseguir te focar em tudo aquilo que tu deves fazer. O serviço ao cliente é muito mais do que um serviço pós-venda. Isso já o deves saber, mas se não sabes, imprime isto aqui, imprime este slide, imprima o colo aqui na tua cabeça, mas quero que saibas isso. Porque hoje ainda, infelizmente, algumas empresas, alguns cabeleireiros, ainda consideram que o serviço ao cliente se resume simplesmente ao responder às reclamações, que também se resume ali a escrever a todas aquelas pessoas que reclamam, que deixam um mau comentário no Facebook, no Instagram, enfim. E ainda pensam que isso tudo é um item de despesas. Que loucura! Tu tens de mudar esse teu pensamento, porque o serviço ao cliente também desempenha um papel super importante na resolução dos problemas, claro, dos problemas do cliente, mas também pode ir muito além disso. Porque o teu serviço ao cliente, tu tens de compreender que agora é a principal alavanca que vai conseguir com que o teu cliente te permaneça leal. É aquela alavanca que vai convencer os teus clientes a retornarem, a virem novamente para ti, a te serem fiéis. Por isso, tu tens de compreender isso. E isso, se tu compreendes isso, os teus clientes até te vão recomendar. Sim, eles vão te recomendar a amigos, a familiares. E se tu compreendeste isto, tu vais ver que no teu marketing vais economizar muito, porque são os teus clientes que te vão fazer o próprio marketing, que vão fazer publicidade para ti.
E tu tens de compreender que por vezes, não é por vezes, é sempre. Aqueles clientes que estão contentes, que são fidelizados, que gostam de ti, que vão falar de ti, é a tua melhor publicidade. Porque não é porque a tua sobrinha, o teu tio, o teu irmão ou não sei quem te dizem que tu tens de fazer publicidade no Facebook Ads, no Instagram Ads, isso não quer dizer nada, porque lá mais uma vez, se tu não souberes como utilizar essa ferramenta, tu não vais ter mais clientes. E tentar ter mais clientes, tu vais gastar muito mais dinheiro do que tentar reter os teus clientes. Eu estou sempre a repetir isso. Então, hoje mais do que nunca, tu tens de compreender que o atendimento ao cliente é muito mais do que um serviço pós-venda. É a alavanca para tu fidelizares os teus clientes. É o serviço também o mais importante. Ou ganhas ou perdes se tiveres um bom ou um mau serviço de atendimento ao cliente. E por que é que o serviço ao cliente é tão importante assim para o teu salão? Simplesmente porque tenho aqui alguns números, é que 3/4 dos consumidores já abandonaram uma transação devido a um mau serviço ao cliente. 3/4 dos clientes vão-se embora porque tu não lhes falas bem, porque tu não respondeste corretamente ao telefone, porque tu se calhar até não tens essas bases porque não te foram dadas aqui nas escolas. E tu tens de compreender isso. E mais da metade dos clientes insatisfeitos, na sequência, depois de uma má experiência de serviço, do serviço ao cliente, eles não tornaram a vir para o salão. Um cliente, tu tens de estar sempre lá a cuidar dele. O serviço é importante, esse serviço de atendimento, de recepção, de customer care, isso tudo é super importante. E também os consumidores partilham mais facilmente uma experiência negativa do que uma experiência positiva. É a reputação que está lá em jogo, aquela satisfação. Começa no digital, agora no digital é tudo super simples, dizer se está contente ou não, por isso presta atenção a isso. Uma só má recomendação na tua rede social pode estragar o teu negócio inteiro. Tu tens de compreender isso agora mais do que nunca. E o teu serviço ao cliente é o reflexo do teu cabeleireiro, do teu salão. E muitas vezes é a única vitrine que tu tens. Agora, com tudo isto que está aqui a acontecer, a tua vitrine é o quê? O digital. As pessoas têm menos, têm mais medo de sair, não podem sair. Então tu vais ter que te mostrar digitalmente. E quando uma empresa é inatingível, a mensagem que vais enviar aos teus clientes vai ser percebida de uma maneira completamente negativa. Seja qual for a razão, não quer trocar com, não queres partilhar ali com os teus clientes, estás apenas interessado finalmente adquirir novos clientes, etc. Tudo isso, todas essas pequenas coisas, essa mensagem que tu vais enviar aos teus clientes, mesmo que não sejas aquilo que tu queiras, mas aquela mensagem que tu envias, aquele teu comportamento, pode ser sempre visto de uma maneira negativa. E isso também faz parte do atendimento ao cliente. A tua postura, o teu saber ser, isso é muito importante. Tu tens de compreender isso. Tu tens de fazer atenção a como te comportas, a como falas, a como estás, a tua cara. Tens de fazer atenção à tua linguagem corporal. A linguagem corporal é muito importante. Tudo é pensado. Não podes estar a falar a uma cliente com uma cabeça assim de... Isso não pode ser. Tu tens de mudar isso mais do que nunca. Seja no digital, seja no presencial, tu tens de mudar isso, porque isso vai fazer a diferença na tua empresa, isso vai fazer a diferença na tua faturação. Do outro lado, pelo contrário, aquela empresa que é sempre mais reativa e mais relevante também nas respostas, o cliente vai se sentir também muito mais valorizado, muito mais confiante e pronto a renovar ali a experiência dele no teu salão e vai-te recomendar. Se estiveres sempre atento a ele ao telefone, quando ele vem, se estiveres sempre lá a segui-lo, a acompanhá-lo passo a passo, mesmo depois em casa,
quando lhe envias uma newsletter, quando entras em contacto para saber se está tudo bem, quando vendes um produto, depois ver se realmente ele sabe utilizar. Enfim, essas pequenas coisas faz todo o passo do atendimento ao cliente e tu tens de compreender que isso é base. Tu tens de compreender que todas essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, se calhar para ti pode-te parecer normal, se calhar para ti ai não, isso é muito, a cliente vai pensar que eu vou ser chata, mas não. A tua cliente está à espera disso, está à espera que tu estejas lá, finalmente, para tomares conta dela, para estar sempre lá a perguntar, mas está tudo bem, precisa disto, daquilo. Isso é um customer care. Mas claro que também para isso tens de criar o teu plano, saber em que momento tu vais entrar em contacto. Claro que não vais fazer isso durante 24 horas, 7 dias sobre 7, todo o ano. Não. Há momentos em que deves entrar em contacto com as tuas clientes. Há momentos em que tu deves ser super simpática, sempre, sempre, sempre super simpática. E isso começa logo ao telefone. Tudo também vai depender até de uma única interação com uma das tuas cabeleireiras ou até contigo própria, porque cada cliente vai atribuir a importância à sua experiência com a empresa, com o teu salão. E eu tenho uma boa memória, eu tenho uma memória muito comprida quando se trata disso, sabes? Pelo contrário, eles vão sempre se lembrar daquelas trocas más. Quando houve um má serviço, uma má experiência, uma má palavra, sobre isso ele vai se lembrar sempre. Se calhar não se vai lembrar que uma vez lhe ofereceste um serviço a 80 euros, mas daquela vez em que tu desligaste ao telefone sem dizer porquê, isso ele vai se lembrar sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso, é mesmo devido àquele serviço ao cliente que provavelmente por vezes é mal organizado no teu salão, se calhar nunca falaste também com as tuas outras cabeleireiras como elas deveriam fazer aquilo, e é isso que vai fazer com que o teu cliente não venha. E tu vais ter que tratar disso, porque sejas uma empresária, sejas cabeleireira, sejas artesã, grande empresa, isso tudo não importa. O atendimento ao cliente é a mesma coisa para todos. Tu não vales nem mais nem menos do que uma grande ou pequena empresa. O atendimento ao cliente, tu tens de compreender isso, tens de compreender que os clientes, eles têm muita boa memória e que se vão sempre lembrar, sobretudo, das experiências negativas. Então, muda isso tudo. Porque um cliente satisfeito é sempre um cliente fidelizado, é um cliente leal. E não, tu deves sempre ter isto na tua mente, é que a lealdade, a fidelização, é um dos pilares do sucesso do teu salão de cabeleireira. Especialmente tendo em conta o contexto agora atual de todas estas incertezas e das tuas incertezas. Se tiveres um bom atendimento ao cliente, tudo vai correr bem, porque tens outra maneira de ver. Não sei se já reparaste aqui em Portugal. Eu tenho aqui essa experiência, onde quer que vás, francamente o atendimento ao cliente é fraco. E só isso faz-me estar sempre a mudar de lugares. Eu falo sempre em tudo o que é padaria e assim. Eu acho que fui em 10 padarias e só agora encontrei a minha. Eu não como muito pão, não como muito daquilo e disto, porque eu faço sem açúcar e essas coisas. Mas quando vou buscar algo, porque quero me fazer prazer, eu quero entrar num lugar onde esteja bem atendida, onde tenha um sorriso quando se diz bom dia, onde se responde bem ao telefone. E fiz mais ou menos 10 padarias. Mesmo aquelas mais conhecidas, que já existem desde os meus avós e isso tudo. Se não tiveres um atendimento ao cliente, isso não vale nada. Podes ter o melhor produto, mas a pessoa não torna lá. E eu sou a primeira a fazer isso. Então, se és uma boa cabeleireira, uma super expert naquilo tudo que fazes, e se ainda por cima fazes atenção ao teu atendimento ao cliente, tu vais ver que vais fazer explodir as tuas vendas, porque as pessoas vão ir para ti. Se ainda por cima tens sempre aquele sorriso, se estás sempre a explicar o que fazes,
Se mesmo depois do serviço envias uma mensagem, se por acaso vendeste alguma coisa, porque seja assim tu vais vender de certeza. Se tu estás sempre a enviar valor aos teus clientes, a explicar como devem fazer, enfim, se estás lá para os seguir passo a passo, tu vais ver que isso vai fazer toda a diferença, vai-te fazer explodir o teu lucro e tu, se calhar, não vais compreender porquê. Só vais compreender porque agora já começas a fazer atenção a isso e se calhar antes deixavas isso do lado, porque aquela cliente já está aqui desde há 10 anos, entendo-me bem com ela não vai sair. Desengana-te. Se abrir uma concorrente, se tiver sempre um sorriso, mesmo que trabalhe menos bem do que tu, a cliente vai ir para lá. Porque quando vamos a um salão, quando vamos procurar um serviço, vamos procurar uma escuta, vamos procurar uma criatividade a mais. E se tu não tiveres isto, se tiveres serviços de base super bem feitos, não digo o contrário, mas se não deres mais, se não deres aquela mais-valia, tanto nos teus serviços, tanto como no teu customer care, a cliente vai-se embora. Se calhar aqueles clientes que já estão lá há mais de 20 anos, se calhar não. Mas nunca mais vais ter as filhas desses clientes, as netas desses clientes. Então, pensa mesmo nisso, tu vais ver que vai fazer toda a diferença. Porque nunca te esqueças que custa-te muito dinheiro ao ir buscar novos clientes. Enquanto tu conseguires reter aqueles clientes que tu já tens e que eles próprios te tragam a família, os amigos, então aí tu economizas tempo, dinheiro e tens muito mais lucro. Porque custa muito ir buscar mais clientes. Custa fazeres publicidade, investir no marketing, isso tudo. Isso leva também muito tempo. Então, escolhe, mas é esta estratégia de reter os teus clientes com bom atendimento, com bons serviços, com bom customer care. E um cliente que esteja satisfeito com a tua marca, graças ao teu serviço ao cliente, ele vai ser o teu melhor promotor. Então, cuida do teu cliente, cuida do teu atendimento desde o telefone. Cuida desse teu cliente desde o empurrão da porta. Pensa em cada detalhe, o que vai fazer toda a diferença. Para te ajudar, pensa em ti. Tu, quando vais a um lado, como gostas de ser recebida? Como gostas de ser atendida? Como gostas que te falem? Como gostas que te olhem? Pensa nisso tudo. Mete-te no lugar da tua cliente. Achas que realmente o que estás a fazer é bem ou não? Aqui no fim depois vais ter a tua checklist. Isso vai-te ajudar. É conforme os pontos que eu te vou aqui dar, porque vou-te dar aqui os pontos para tu reveres, porque são mesmo estas bases. Hoje aqui estamos a trabalhar estas bases para que possamos depois continuar mais no detalhe. Porque sem estas bases eu não te posso explicar o resto. Porque é importante começarmos sempre pelas bases e avançarmos pouco a pouco. Os segredos do atendimento ao cliente. A comunicação é uma das bases do serviço ao cliente eficaz. Hoje em dia, um bom serviço ao cliente requer sempre um equilíbrio entre a digitalização, as soluções inovadoras e a experiência humana. No final, é esta alma extra, esta humanidade, que vai fazer a diferença de uma outra marca. Estamos a falar de humanização, não de marketing intrusivo. Já falei disto no marketing nova geração e deves compreender que isto tudo está ligado. Tudo o que fizeste aqui comigo, nas formações que fiz, que vou fazer, que tu estás a fazer e se calhar ainda vais fazer, tu tens de compreender que tudo isto se liga. Tudo isto tem uma ligação, tudo isto tem uma lógica. E tu tens de aprender essas bases para poderes evoluir. Então vamos agora começar com os segredos para tu melhorares o teu atendimento ao cliente, para tu compreenderes aquelas pequenas coisas que tu vais ter de mudar, vais ter de melhorar ou de implementar se ainda não o fizeste. Porque eu sei que isso não é fácil.
Já quando abres o teu salão, ninguém te dá uma maneira de proceder, ninguém te explica quase nada. Dão-te cursos de cores, de colorimetria, de cortes e assim, mas não recebes aquelas boas bases. Acho pena que não estejam aqui em Portugal aquelas boas bases, aquelas boas técnicas, mas sei que alguns ainda as dão, por isso fico mais serena. Mas em tudo o que é a gestão, a abertura do salão, como deves te comportar, como deves fazer, como te deves relacionar com os clientes, isso aí aqui é nulo. Então muda isso. Não é preciso teres um salão que faz um lucro enorme durante o ano para teres um bom atendimento ao cliente. Tu podes ter um salão onde faturas normal, onde tens clientes normais, ou seja, que tu estejas numa aldeia ou em Lisboa, tu tens de ter um atendimento ao cliente ao top. Se não fizeres isso, quer dizer que tu não te dás valor e que tu não dás valor ao teu cliente. Seja ele um avô de 80 anos da tua aldeia, ou seja ele um grande empresário lisboeta, são iguais. São duas pessoas, são dois humanos e têm de ser bem recebidos. E tu tens de compreender isso. Para tu teres mais autoestima e para dares mais autoestima. Todos nós temos direito a sermos bem recebidos. Não é só ter um bom atendimento num banco. No teu salão de cabeleireira, tu vais ter de implementar isto. Se já não o fazes, vais ter de o implementar. Se já o fazes, então vais ter de melhorar. Sempre, sempre, sempre em constância. Tu vais ter de criar esta rotina, esta maneira de ser, esta maneira de mostrar. Vais ter que aprender às tuas colaboradoras, sejam elas cabeleireiras, sejam elas só pessoas que vêm uma vez por semana para fazer tal e tal serviço, não me importa. Mas quando sentas no teu salão, é a tua maneira de ser, é a tua maneira de ver as coisas e é o teu atendimento ao cliente que tem de estar lá sempre presente. Então, se estás pronta, vamos começar com o primeiro segredo. O primeiro segredo, o que é? É acolher o cliente. Acolhe o teu cliente. É quando o cliente entra pela porta que ele sabe se vai estar bem recebido ou não. E esse respeito ao acolhimento que eles vão receber ao entrarem vai ser da maior importância. É importante que tu saibas que isto é essencial, que sejam sempre saudados imediatamente. O cliente entra, vais lá dizer bom dia, como está, sempre com um sorriso, que seja pelo membro do teu estabelecimento, do teu salão, ou seja mesmo por ti, tu vais sempre perguntar o que é que posso fazer por si. Se, por exemplo, eu não tenho uma marcação, que tu sabes, não vais dizer, mas você não tem marcação. Não, por favor. É sempre dizer, o que é que posso fazer por si? O que é que... Você tem algum compromisso? Mesmo que tu saibas, mas faz essas perguntas sempre com um sorriso, sempre bem, aberta, contente de estar ali, contente de estar viva e acolhe bem esse cliente, mesmo que tu saibas que é um cliente chato, mesmo que tu saibas que é isto, que é aquilo, deixa isso de lado, porque isso vai fazer toda a diferença. E não te esqueças de dizer se podes tirar o casaco, enfim, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Os salões que começaram pequenos, que são agora grandes, evoluíram com isso. São nesses detalhes que tu vais conseguir crescer. São nesses detalhes que tu vais conseguir valorizar mais o teu salão, aumentar os teus preços, porque sim, o cliente não vai pagar o teu serviço, o cliente vai pagar a experiência toda que tem no teu salão. E é isso que muitos ainda não compreenderam e que eu estou aqui para te fazer compreender isso e abrir os olhos. Porque uma vez que entraste em contacto com o cliente, que estabeleceste aquele primeiro visual, ele tem de ser bom. Ele tem de ser sempre depois acompanhado pelos setores todos. Desde a entrada, até o diagnóstico, até o shampoo, enfim, cada passo tu vais ter de estar ali com o teu cliente e ele tem que se sentir acompanhado. Não o podes deixar perdido.
O segundo segredo é ouvir o teu cliente. Porque quando tens o teu salão, quando és cabeleireira, quando és técnica, o cliente não está ali só para isso. O cliente está ali para te falar de um problema que ele tem. E tu és aquela pessoa que vai encontrar a solução. Não é só fazer um corte, não é só isto, não é só aquilo. É mais do que isso. Uma pessoa que queira cortar o cabelo, que queira mudar completamente de visual. Achas que é só assim? Não, não é só cortar, não é só falar 2 minutos e já está. É fazer o teu diagnóstico, é compreender o que é que está ali de trás. Pequeno exemplo, entra no teu salão uma rapariga com os cabelos super compridos e ela diz: eu quero cortar, eu quero cortar o meu cabelo curtinho. E ela está sempre assim a pentear, está sempre assim com o cabelo, é como se fosse um tesouro. E tu, se pegas na tua tesoura para fazer aquele corte que ela te está a dizer, perdestes uma cliente e perdeste a família inteira. Porquê? Porque ela não quer cortar o cabelo. Ela precisa de ti. Ela precisa de ti para compreenderes o que é que ela quer. Porque ela se calhar chateou-se com o namorado, ou não sei, e para mudar completamente de vida, para dizer: já que me chateaste aqui a cabeça, eu vou mudar, vais ver, vou ser outra. É uma... São coisas que acontecem, mas depois mudas. Mudas porque aquilo foi uma reação naquele minuto, naquele instante, e então, como ela tinha uma marcação contigo, ela vai-te então dizer: corta tudo. Mas ela não quer isso. E tu, a profissional que és, vai ter de compreender isso. Até vais ser um tipo de uma terapeuta, de uma psicóloga, e vais ter de compreender porque é que ela quer isso. E ela vai falar contigo. E ao falares com ela, mesmo até durante o shampoo, tu vais ter uma libertadora. E se calhar, pelo fim, só vais cortar isto. Porque ela finalmente só queria cortar um pouco, queria fazer aquilo que... dar assim, um refresh, mas não queria mudar completamente. Simplesmente disse aquilo porque naquele momento ela ficou chateada, por exemplo, com o namorado, não sei o quê, e queria mudar completamente. Mas não era a vontade dela. E tu, como profissional, vais ter de compreender isso. Por isso é que é necessário não estares a escutar, mas sim a ouvir. Ouvir ali a tua cliente de tudo. Tens de ouvir o que ela te está a dizer, mas também tens que ouvir o que ela está a dizer, com o corpo inteiro, com os teus movimentos, a sua linguagem corporal. E é isso o segundo segredo, é ouvir, escutar aquela cliente no seu tudo. Não é executar o que ela te diz, é ouvi-la, compreender e depois executar o que realmente ela quer, o que realmente ela está à espera de ti. E é isso que vai fazer a diferença entre uma cabeleireira e uma cabeleireira. O terceiro segredo é a falta de personalização. Para os serviços de atendimento ao cliente, que privilegiam o canal, por exemplo, telefónico, confiar apenas num script, ou seja, um guião, não é a melhor maneira. Deves evitar isso. Deves sempre estar a personalizar cada um dos teus serviços. Quando respondes ao telefone, por exemplo, tu vais dizer: olá, bom dia, aqui o cabeleireiro, nananã, é a Tânia que está a responder. E quando a pessoa diz quem é, tal e tal, então tu logo dizes: bom dia, senhora nanã. É sempre aquela personalização. Tens sempre de estar a personalizar. E isso também é válido naquelas mensagens. Deixa os robôs de lado. Uh, no teu Instagram, no teu Facebook, em todo lado, responde personalizado. A pessoa precisa disso, a pessoa não quer receber uma mensagem robô. Quando recebes isso, é a pior das coisas. Quando há muitos robôs, claro, mas tu, num salão da cabeleireira, achas que precisas realmente disso? Vá mais perderes 1 ou 2 minutos a mais e responderes tu própria à tua cliente do que fazer um robô. Os robôs, e isso é bem para as grandes empresas, é bem para a IKEA, é bem para esse tipo de coisas. Mas para ti, não. Personaliza. Não sei se conheces, há várias empresas nos Estados Unidos, Zatu, Amazon, enfim, tudo isso. Elas estão personalizadas.
elas falam ao cliente, é isso a base deles. É por isso que eles estão lá, porque têm um atendimento ao cliente ao top e que personalizam. Hoje em dia, a empresa que não compreendeu isso está a perder muitos clientes. A personalização impacta-nos a todos. Tu não te faz prazer quando te respondem pelo teu pronome, pelo teu nome, desculpa. Não te faz prazer quando sabem exatamente qual é o teu problema, o que é que estás à espera, que te estão a falar em face a face. Isso deve-te fazer prazer. E tu também o deves fazer. Humaniza, dá mais empatia aos teus serviços. O quarto segredo é conheceres o teu cliente. Tu tens de conhecer, tens de saber a quem tu estás a falar. Tens de saber se é uma cliente de 20, 30, 40 anos, é estudante, é com trabalho, sem trabalho, onde é que trabalha, é casada, quantos filhos, onde é que mora, quais são os seus hobbies, o que é que ela gosta de fazer. Tu tens de conhecer tudo. Tu tens de saber até aquele cubo de açúcar que ela quer no seu café. Tu tens de conhecer tudo. Porque, de acordo também com o inquérito do ThinkJar, 84% dos clientes sentem-se frustrados quando os agentes, quando as cabeleireiras, as pessoas que entram em contato com eles, não têm conhecimento adequado dos tópicos para os ajudar. Então isto faz todo o sentido, tu conheceres a tua clientela, tu conheceres os seus problemas, tu conheceres o que, o que elas são, o que elas fazem, quem elas são, empatia. Dá empatia, personaliza, humaniza cada serviço. E isso é importante. Tu tens de compreender isso, tu tens de conhecer, porque se conheceres o teu cliente, tu vais vender mais. Entra uma cliente que te diz que não sei, que tem caspa, etc. Em como cabeleireira normal, vais vender o quê? Um shampoo anti-caspa, ok. E como cabeleireira profissional, o que é que vais fazer? Vais pegar ali em 5, 10 minutos, vais falar com aquela cliente. Mas porquê que tem caspa? O que é que fez? O que é que fez durante este X tempo? Será que eu lavou mais? Será que tem um stress? Será que tem o aquecimento demasiado alto em casa? Será que não está a comer bem? Será que está com falta disto? Enfim, há muitas coisas, há muitas perguntas que tu lhe deves fazer, abertas ou não, para compreenderes. Tu tens de ir além disso, tu tens de conhecer o teu cliente, mas para isso tens que ter um bom atendimento, tens que tomar aquele tempo para falares com o teu cliente. Senão perdes gente, tu perdes já clientes. Se tu soubesses quantos clientes perdes só por não fazeres isto, tu ficavas ali impressionada. Depois, o quinto segredo é a formação. Estar ao topo do que podemos oferecer, a formação é importante, porque todos nós, seja onde seja, temos sempre de estar ao top com aquilo que nós fazemos, com os serviços que nós damos, que nós vendemos, que nós oferecemos. E isso é válido para todas as pessoas que trabalham contigo. Tu não deves querer, tu não deves ter em mente que formação é igual despesas. Não. Formação nunca é despesa. Formação é teres mais valor, teres mais rendimento. Se tenho de te falar assim para tu compreenderes, então digo-te. Com formação, tens mais rendimento, tens mais valor, consegues aumentar isso tudo e mais clientela. E mais do que nunca, hoje, no setor dos cabeleireiros, estamos à procura, os clientes estão à procura de profissionais. Eles estão fartos de ir a um salão, de só cortar o cabelo, de sair dali e não estarem contentes. Porque eles fazem isso, eles vão para outro salão. E finalmente eles têm um orçamento para te pagar a ti. Se eles têm orçamento para pagar 2, 3 e 4 cabeleireiros, um depois dos outros, porque não conseguem ter aquilo que eles estão à procura, então imagina se elas são capazes de pagar 4 vezes 20 euros, porque não estão contentes de um profissional para outro. Imagina que ela meta essas 4 vezes 20 euros só para ti. 80 euros ali só para ti. Imagina.
para lhe dares aquilo que ela quer, aquele corte, aquela cor, aquilo. Imagina, é isso que eu fazia e é isso que eu quero que tu faças aqui com o teu atendimento ao cliente. E a formação faz parte disso tudo. Tu tens de reconhecer isso, tu tens de ter a formação aí ao top. O sexto segredo. Faz atenção o tempo de espera. Porque uma pessoa ali, um cliente que está à espera, ele vai se sentir esquecido e isso é terrível para um cliente. Imagina, tu entras num salão para cortar o teu cabelo, ninguém vem para o pé de ti e estás ali à espera de pé durante 10 minutos, 10, 15, isso já me aconteceu. E sinceramente não voltei lá, nem volto lá, nem quero ouvir falar daquele salão. Então faz atenção a isso, não deixes o teu cliente à espera. Se tu estás ocupada, que estás atrasada, ok, deixas tudo, dizes desculpa à tua cliente a que tu estás a atender e vais ter com o cliente que entrou e diz: peço imensa desculpa, mas eu tive aqui um pequeno problema, um pequeno atraso. Podes parar? Eu posso lhe oferecer um café, posso, enfim, diz aquilo que tu costumas a dizer, sempre com simpatia e sempre com aquilo que é que tu estás ali a, pronto, e rastes, ou sim, ok, eu estou atrasada, admito, mas posso fazer isto por si. Tens de compreender isso, o cliente está ali, não é pelos teus belos olhos, tu é que o tens de reter, é eu que tenho o dinheiro, é eu que venho para ti porque gostas dos teus serviços, mas és tu que vais ter de reter. E és tu que vais ter de ser simpática, de encontrar as soluções. Então, em vez de tentares continuar a fazer o mais depressa o teu cliente, tu continuas o teu cliente da mesma forma. Nunca deixes passar aquele stress. Nunca deixes a tua cliente ressentir aquele stress. Uma vez que explicaste àquela tua cliente que vais ter que ir ter com aquele durante 30 segundos, explica aquilo. Desculpe, eu só vou ir falar com aquela pessoa. Já venho. E então vais, explicas-te, dizes o porquê, encontra aquelas soluções, ser simpática, está bem? E isso, vais ver que nesse tempo de espera muda tudo. E vais fazer a diferença. Estas 8 coisas, estas 8 dicas vão fazer a diferença. É para começar, é aqui estas pequenas bases. O sétimo segredo, o que é? É ser capaz de fazer propostas e de dar conselhos. É seres capaz de aconselhares a tua cliente. Não é simplesmente ires buscar a tua tesoura, os teus pincéis e começares a fazer aquilo. Não. É importante que tu consigas aconselhar. Aconselhar os teus produtos, os teus shampoos, os teus cremes, tudo. Tu és a profissional. Quem mais que achas que vai poder dizer à tua cliente que é melhor utilizar aquele e aquele shampoo? Achas realmente que é aquela pessoa que está a meter os shampoos no supermercado que vai poder aconselhar a tua cliente? Achas realmente? Tu és cabeleireira, tu vendes os teus produtos. Os teus produtos fazem parte do teu serviço. Por isso, para de dizer que tu não és uma vendedora, tu és uma vendedora. És muito mais, és uma conselheira, és uma cabeleireira profissional. E uma cabeleireira profissional faz os seus serviços e vende o pós-serviço. E no pós-serviço há os shampoos, as máscaras, os condicionadores, os óleos essenciais, há isso tudo. Então para de dizer que tu não sabes vender, tu sabes falar de ti, do teu trabalho. É isso que é vender, é humanizar isso tudo, é personalizar, é conhecer o teu cliente, é isso tudo. Por isso não tenhas medo, aconselha os teus clientes, mostra-lhes que tu és profissional, que tu és formada, que tu sabes que tu tens um sexto saber, que tu tens aquele valor todo. Tu só estás ali à espera de ter clientes para lhes vender aquilo. Então os teus clientes são exigentes, então dá-lhe tudo aquilo que eles estão à espera. Faz o necessário, mas tu tens de os aconselhar. Eles estão à espera disso. Tu
Tu não podes deixar sair um cliente sem o aconselhares, sem seres criativa, sem aconselhares tanto para os produtos, como aconselhares para aquele serviço que seria o melhor para ele. Se calhar tens uma cliente, vai lá chegar, só quer fazer uma cor e um corte. Mas, se calhar, não é o ideal para ela aquela cor. Seria melhor fazer madeixas, seria melhor fazer aquilo ou aquilo. Então, ser profissional, aconselha a tua cliente sobre aquilo que seria melhor, mas para isso tens de falar com ela. E então isso é o sétimo segredo, aconselhar a tua cliente, porque tu és a profissional, só tu é que consegues, é que deverias poder vender shampoos e tudo o resto. E qual é o oitavo? Esse oitavo que penso que não deve haver muitos problemas, mas é sempre uma questão de detalhes. Ter os teus locais limpos, ter o teu salão limpo, pode-te parecer um detalhe e se calhar tu estás aí a pensar, oh mas Tânia, eu limpo o meu salão todos os dias. Será? Será realmente? Porque quando entras num salão, a tua cliente vai se sentar e ela vai olhar para todos os lados, para aqueles recantos ali à volta, com aqueles cabelinhos que lá estão colados. Então faz sempre atenção. Cada dia, depois do longo dia de trabalho, passas o aspirador ou a vassoura, como queiras, e limpa sempre tudo. Mas durante o dia, tu também tens de te ocupar do resto. Se não conseguires ver, então senta-te. Toma um momento, senta-te no lugar da cliente e olha para todo lado. Vai buscar aquilo tudo no teto, para ali e para acolá. Porque quando uma cliente está ali 30 minutos à espera que a coisa esteja pronta, ela tem um tempo para ver tudo. E ela vai buscar, até às vezes vai ver se tem alguma poeira ou assim. Então faz atenção a esses detalhes. Isso é muito importante. Até mesmo quando uma pessoa entra no teu salão. Se vir logo que está desarrumado, não dá uma boa imagem. Para te dar aqui um exemplo que se calhar te vai falar mais. Tu estás à procura de um contabilista. Vais no escritório dele, entras e tens lá um contabilista com molhos e molhos de folhas de dossiês lá em cima da mesa dele. Achas realmente, ele pode ser o melhor contabilista, pode ser ótimo, ótimo, mas realmente, achas que vais continuar com ele? Eu já vivi isso há pouco tempo, realmente não me deu vontade. E quando falei com um amigo barbeiro que ainda por cima começou a trabalhar com ele disse-me que queria mudar, porque realmente aquilo reflete o trabalho dele. Poderia ser de outra forma, sei que às vezes podemos ser um pouco desorganizados, mas organizados. Mas geralmente somos poucos assim. Por isso, como em cada trabalho, tens de ser limpa em tudo. Por exemplo, nas tuas escovas. Se calhar tens aquela escova que só utilizas uma vez de vez em quando. Mas naquele dia vais ter aquela cliente com a qual tu vais usar aquela escova que só utilizas uma vez por ano. E aquela cliente, ai porra, é uma nova cliente. Então já viste, estás ali, tiras aquela escova que só utilizas uma vez por ano. E dessa vez não estava limpa. Já viste a cara que vai fazer a tua cliente, a tua nova cliente. Ela nunca mais vai vir. Isso para mim é horrível. Estás ali a tirar a tua escova, mesmo só se for um cabelinho. Aquilo não é limpo. E quando estou a falar disso, estou a falar do resto. Quando te sentas, eu detesto ter aqueles cabelinhos. Quando te sentas, às vezes à frente, anda aqueles cabelinhos a voar. Quando tu vais sentar, ainda vês tinta nos teus lavatórios, que por vezes fica aqui, nas camisolas e assim. Todos os detalhes contam. Tudo o que é a roupa que tu utilizas, os penteadores, tudo. Faz atenção a isso. Lava sempre tudo, tudo. O cheiro, os cabelos, os produtos, até mesmo os produtos. Limpa sempre. A laca que utilizas, se utilizas de spray, limpa sempre aquilo tudo. Sempre, sempre, sempre. Aqui pequena dica só de cabeleireira.
quando utilizas uma máscara, ou um gel, ou uma cera, tenta sempre teres aquela espátula. Sabes aquela espátula que utilizas tanto em estética para a depilação, ou tanto nos médicos para veres aquela língua? Tenta sempre ter aquelas espátulas, porque assim tu tiras do pó, do, do continente, e tu metes na tua mão. Vais ver que isso muda tudo. Não vais lá com os dedos, com as unhas compridas. Isso também é ser limpa. É saberes utilizar o teu produto e mostrar à cliente que tu és profissional. É sempre ter aquilo. Seja um pincel, seja o que tu queiras. Mas os produtos não é ir à mão e tirar assim. É ir com aquela espátula e tirar. E isso também conta nos detalhes. A cliente paga mais caro só para isso também. Por isso não deixes nada aqui de lado. Isso é importante. Hoje, nesta formação aqui que estás a fazer, é mesmo só para te abrir os olhos. Abrir os olhos e quero que tu vejas se no teu salão se há aí algum problema num destes setores. Uma vez que tu compreendeste isso, vais poder então ver a tua checklist e vais, porque eu quero que o faças, é anotares. Pega num papel, no teu computador, no teu smartphone, como queiras, e anota lá os pontos mais críticos. Aquilo que... Também anota aquilo que está bem, porque é bom saber tudo o que está bem. Anota o que fazes corretamente, o que não fazes que vais ter de implementar e o que fazes mas que vais ter de melhorar. Essas três coisas vão ser importantes e eu quero que as anotes depois de visionares esta formação aqui. Porque isso vai te fazer avançar e vamos poder avançar juntas para depois irmos mais no detalhe. Então aqui, em conclusão, o serviço ao cliente é um pilar para o sucesso do teu salão, é o pilar para o sucesso de cada empresa e, sobretudo, o atendimento ao cliente, o Customer Care, é um elo de ligação entre a empresa e o cliente, entre o teu salão e a tua cliente. Esse atendimento ao cliente, esse Customer Care, é isso que vos vai ligar os dois. E para muitos anos eu espero. Porque acima de tudo, esta é a coisa mais importante. É o coração, como eu aqui comecei, é o coração do teu salão, da tua empresa. O ter um salão é uma empresa e tu tens de cuidar dela como não importa qual outro empresário. E finalmente, este é um departamento que vai acompanhar o cliente ao longo da sua vida contigo. Desde a primeira encomenda que vai ter contigo de um produto, desde a primeira vez em que ele vai empurrar a posta do teu salão ou a posta do teu Facebook, do teu Messenger, também falamos aqui de digital, é a mesma coisa. Isso vai levar, o atendimento ao cliente vai estar lá naquela viagem toda, naquela experiência cliente, desde o primeiro passo até ao final. Espero que não haja um fim, porque para mim, teres uma cliente é tê-la quase a vida inteira, é segui-la. E tu tens de evoluir. Conforme o teu cliente vai evoluir com os teus pedidos, tu vais ter de evoluir. Tu não podes ficar parada. Tu tens sempre que estar em constante formação. Sempre, sempre, sempre. E hoje o serviço ao cliente começa a recuperar, enfim, a nobreza e a ser também considerado como um criador de valor e uma alavanca de crescimento. E é tempo, agora, em 2021, mais do que nunca, voltarmos novamente a colocar o cliente no centro de cada estratégia de empresa, de cada salão de cabeleireira. E é isso que tu tens aqui de guardar em mente, de imprimir, até podes imprimir e colocar lá. O atendimento ao cliente é o coração do teu salão de cabeleireira. Se compreendeste isto, já tens uma base tão importante, já vais ter ali, já vais compreender como reter o máximo de clientes. Se fizeres isto ao top, tu podes não ser ainda aquela cabeleireira perfeita, mas se continuares depois também a te formarem como cabeleireira própria, técnica, com isto, tu vais ver que ninguém te vai poder tirar a tua clientela, ninguém vai poder dizer que tu não és uma profissional.
Espero que gostaste aqui deste conteúdo. Eu digo-te até breve para falarmos mais sobre isto, para irmos mais aqui nas profundezas do atendimento ao cliente. Não te esqueças de ir buscar a tua checklist para ver lá se realmente fazes isto corretamente e não te esqueças de fazer aquelas 3 coisas. A primeira, anota aquilo que tu já fazes bem no teu salão. Em segundo, anota aquilo que tu não fazes. E depois em 3, anota aquilo que tu fazes, mas que deves melhorar. Uma vez que tens isto, que já tens ali mais clareza, tu vais poder ver qual é o teu objetivo, vais poder anotar o teu objetivo ou aqueles vários objetivos e vais poder anotar cada tarefa que tu vais ter de fazer, cada pequena coisinha que cada dia vais ter que implementar para chegares a um bom atendimento ao cliente. Esta mesma base e com estas bases é que podemos avançar. Então, deixo-te trabalhar agora e digo-te até breve. Tchau, tchau. Beijinhos grandes.